Olá pessoal, meu nome é Márcio Alveg e hoje eu gostaria de trabalhar com vocês um pouco sobre um assunto que tem caído bastante em prova. Nós vamos tentar repassar nesse curto espaço de tempo um pouco de uma noção, uma ideia de alguns tópicos que são importantes para a prova e que às vezes a gente acaba deixando de lado. Ou a gente sobrecarrega o aluno com informação e aquele tópico fica meio perdido. Nós aqui do Aprova, a gente tem esse objetivo, essa ideia de direcionar, trazer os principais tópicos para que você possa entender de uma forma tranquila, simples, mas também com base, com propriedade, ok? O conhecimento ele tem que ser formado assim, aos poucos, em cima de orientações claras, diretas e objetivas. Vamos lá? Vamos ver um pouquinho sobre aplicativos de escritório. Pois é, né? Quando se fala de aplicativo de escritório, e é, mal ou bem, uma das ferramentas que o pessoal acaba usando mais, né? Só que, nesse acaba usando mais, eu sei que existem várias frentes, vários tipos de pacotes, suítes. O mercado oferece para nós 4 grandes produtos: o Microsoft Office, o Google Docs, o BR, o Open, o Libre e da Apple, né, o iWork. Veja, são 4 suítes, 4 pacotes voltados a atender a necessidade básica do dia a dia de um escritório. Com relação a atividades para texto, com relação a atividades para cálculo e para apresentação. Eu trouxe aqui, lembra, existem vários exemplos, vários modelos, só que eu trouxe aqui os principais, os que mais caem em prova. A figura do Office da Microsoft e a figura do software livre, né, no papel do BR, do Open e do LibreOffice. Uma coisa que o aluno tem que saber, básico, são as extensões, o formato do arquivo. Então, quando a gente fala de pacote, é claro, eles têm a mesma finalidade, eles têm a mesma proposta, mas como são de empresas diferentes, é natural que ele acabe tendo as suas diferenças. Dentro de uma ordem, de uma escala de diferença, as diferenças mais significativas para a prova, elas se encontram onde? No editor de texto. É tecla de atalho, né? É a ideia de caminho passo a passo, é 1001 recursos, detalhes, ferramentas que um tem e o outro muitas vezes até tem, mas é diferente, a forma de chegar é diferente. E aí você vai ver que o aluno tem que ampliar um pouco mais a sua prática. Você conhece o Word? Passa a conhecer um pouquinho do Writer. Você conhece Writer? Custa você usar, né, trabalhar um pouquinho e ver o perfil do Office pensando no Word? Então, dentro de um grau, né, de maior quantidade de diferenças para menor, o que a gente vê? Aplicativo de texto, software de apresentação, o PowerPoint ou Impress, e aquele que é mais parecido é justamente o Excel e o Calc. Isso se deve basicamente pelo seguinte: a cobrança de uma planilha eletrônica, ela gira em torno de algo mais matemático. E a matemática não vai mudar, a fórmula, a função não vai mudar do Excel para o Calc. A forma de você escrever não vai mudar. Claro, quando eu falo não vai mudar, é óbvio. Tem algumas diferencinhas? Tem. Uma você vê na própria extensão, mas fora a ideia da extensão, né, alguns detalhes pequenos. Lembra que a gente veio numa escala, né, bem menor, número bem menor, mas para a prova pode ser algo significativo. O que a gente pode tratar de diferenças em planilha eletrônica? Olha só, vamos entender aqui as cobranças. Quando eu falo finalidade, os dois têm a mesma proposta. Quando eu falo de estrutura, a tela é parecida, mas a gente sabe que a extensão do Excel é XLSX. E a extensão do Calc é o ODS. Vimos isso na tela anterior. A forma de eu representar uma célula A1, mas uma célula de outra planilha, o que a gente chama de referência tridimensional,
Plan 2, sinal de exclamação, A1. Plan 2, ponto A1. Você consegue perceber que existe uma diferença na representação, mas ela é uma diferença bem sutil? Ou seja, para efeito de prova, isso nos interessa, isso nos importa, ok? Vamos discutir ainda a ideia de fórmulas. Fórmulas, entenda, fórmula, o que vale é a prioridade matemática. Parênteses, exponenciação, multiplicação ou divisão, adição e subtração. E isso é igual para os dois. Parênteses, exponenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. A dica que a gente dá para o aluno, olha só as barbadas, pendas, vai resolver uma questão de prioridade matemática, lembra sempre do pendas. Parênteses, exponenciação, multiplicação e divisão, o que vier primeiro, e adição e subtração, o que vier primeiro. Bem, eu quero discutir também sobre funções, nem só de fórmulas a gente vive. Função é um cálculo mais elaborado, é um cálculo mais complexo, vamos dizer assim. O nome da função é igual para os dois, é igual. É claro que, pelo fato do Calc ser um software livre, ele tem a possibilidade de ter mais funções. Mas não adianta encher a cabeça do aluno com uma lista, uma tripa de funções que cai raramente em prova. Isso é um outro estágio. Isso, né, esse preciosismo, esse é um outro detalhe. Depois que você cercou as mais usuais, as mais cobradas, você se aventura a conhecer outros, né? A romper outros horizontes. Mas e aí? Eu quero em seguida comentar com vocês a função soma, média e função C é básico. Eu quero comentar com vocês uma função que tem caído bastante em prova e o pessoal tem se atrapalhado. E ó, independe, Excel ou Calc, a função funciona da mesma forma. Que função eu vou ver em seguida? PROC-V. PROC-V. Mas em seguida, deixa eu passar rapidinho aqui nessas tipos de cobrança e as diferenças, ok? Então, fica aqui a nossa promessa. Vamos discutir a função PROC-V. O que vem a ser o princípio da cópia? O que vem a ser o princípio da cópia? O princípio da cópia é simples. Eu vou criar uma fórmula para uma determinada célula e eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para outro lugar. E esta fórmula, ela pode sofrer um ajuste. A maneira que ela se ajusta, a maneira que ela se adapta a um novo endereço é igualzinho no Excel e no Calc. Temos lá a famosa regra dos 3 passos. Eu falo famosa porque fui eu que criei. A regra dos 3 passos é para ajudar você. Veja, tem várias maneiras de explicar. Você viu em tal lugar de tal forma, você viu em tal lugar, você leu tal jeito. Ó, se você acompanhar aqui comigo, como faz, passo 1, passo 2, passo 3 e morta a cobra. É isso que a gente quer transmitir para você. A simplicidade no conhecimento. O passo 1 é repetir aquilo que não muda, a parte fixa. O passo 2 é você olhar para o endereçamento de coluna. Vê coluna de origem, coluna de destino e aplica essa variação. E depois, passo 3, para acabar a questão, né, olhar para o outro lado. A ideia do endereço de linha. Lembra que célula é coluna e linha? Faz a linha. Linha de origem, linha de destino e aplica essa variação. Ó, amigão, barbada. Ok? Barbada. Veja, você vai ver que a gente vai tentar trazer para vocês essa facilidade no entendimento, macete, dica. Em vez de você ter que ficar vasculhando, né, apostilas gigantes, enormes, né? Vamos aqui no nosso bate-papo, vamos aqui dar a letra direta para o aluno. Migão, guarda essa dica, guarda esse macete. É assim que cai em prova, ok? Afinal, são anos e anos de experiência. Preenchimento, temos uma diferencinha. Temos uma diferença. A diferença, ela é no número. A diferença é no número. Se eu pegar um número, clicar e arrastar, esse número no Calc, ele vai variar.
Se eu pegar um número no Excel, clicar arrastar, ele vai repetir. Veja, essa é a regrinha que difere um do outro. De resto, a regra é igual. Mês varia, dia da semana varia, data varia, texto não varia, mas isso é igual nos dois. Então, claro, temos que conhecer essa igualdade, óbvio, mas temos que principalmente focar o quê? O que tem de diferente. Para aquele cara que vai sabendo um, chega na prova, cai o outro, ele não tropeçar e errar a questão, né? Imagina, mas lá em casa eu faço assim. Não, amigão, não é na tua casa, é com base nesse aplicativo. Dê a letra. Qual é que é? Número no Excel repete, número no Calc varia. E a formatação, claro, a ideia da formatação numérica, né? Formato moeda, formato contábil, né? Temos diversos tipos de formatação. E aí, funcionamento é igual. Só um detalhe no mesclar. Por que detalhe? Porque o mesclar no Excel, né, se várias células têm conteúdo, ele mantém o conteúdo, se várias células têm conteúdo, ele mantém o conteúdo apenas da primeira. No Calc, se várias células têm conteúdo e você manda mesclar, ele dá a chance de manter o conteúdo de todas. Contou comigo? Quantas diferenças eu falei aqui? Vamos lá? 1, 2, 3. Basicamente, 3. 3 diferenças significativas, importantes com relação a Excel e Calc. Veja, a gente pegou aqui, para esse curto espaço de tempo, aquele que tem uma menor quantidade. PowerPoint impresso, uma variedade maior de diferenças. O Word Writer é o meu top. E aí, claro, assista, acompanhe a aula com a gente que você vai perceber que, mesmo tendo uma quantidade elevada de diferenças, a gente vai dar a letra, vai dar a barbada para você compreender como funciona um e como funciona outro, e não ser pego de surpresa na prova. Bem, conforme eu prometi, cálculo, função, é uma coisa que cai bastante. Nada melhor do que explicar uma função. Aquela função não é a função básica. Não é uma função que qualquer um mata. É o cara que teve a orientação correta. Perguntou, você conhece a função PROC-V? Bem, se tu não conhece, acompanha comigo, porque eu vou fazer você conhecer. E não tem mistério. O que faz a função PROC-V? PROC é de procura, tá? PROC é de procura. E o V é de vertical. Perfeito. A proposta da função PROC-V é fazer uma procura na vertical. Eu sempre digo para o meu aluno, você tem que manjar, você tem que entender a estrutura da função. Se você entendeu a estrutura, migão, não tem como a banca te enganar. Só que a função PROC-V, a estrutura dela é um pouquinho extensa. Ela vai ter 4 argumentos. Eu separo um argumento de outro pelo ponto e vírgula. Vamos dar uma olhada? Olha só. Como é que é a estrutura da função PROC-V? 4 argumentos. O primeiro argumento é o que eu procuro. Ponto e vírgula. O segundo argumento é o intervalo onde eu procuro. O intervalo onde eu procuro. Ok? O terceiro argumento é o que eu quero trazer. O que eu quero trazer. E o quarto argumento, na verdade, ele é opcional. Ele pode estar 0 ou 1, ou pode estar falso ou verdadeiro. Então vamos deixar esse último argumento para o final, para explicar no final. Vamos ver o seguinte. A tabela abaixo representa os dados de uma planilha do Excel. Temos o ID do fornecedor, o código da peça, o nome da peça, o preço e a situação em estoque.
Assinale a alternativa que apresenta o resultado da função PROC-V, levando em consideração que o valor de C7, que não aparece aqui, o valor de C7 vai estar preenchido por A003. Vamos entender? Veja, como é que funciona a função PROC-V? O primeiro argumento é o que eu estou procurando, C7. Então eu posso entender que eu estou procurando pelo A003. É o C7, né? É o C7. Ok? Onde eu estou procurando? Olha o intervalo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar de amarelo esse intervalo. B2 está aqui, ó, começa aqui, até E6. O E6 vem até aqui. Intervalo é uma caixa, início e fim da caixa. Eu tenho que formar um bloco. Então, o que eu estou procurando é aqui dentro. Só que aí tem um detalhe. B2 até E6. O que eu estou procurando, ele vai ser procurado numa coluna que eu vou chamar de coluna-chave. Coluna-chave. Qual é a minha coluna-chave? B. Minha coluna-chave é a primeira coluna do intervalo. Entendeu? Veja, na hora de procurar, eu vou procurar na vertical, dentro da coluna-chave, que é a primeira coluna do intervalo. Se eu tivesse marcado de C em diante, a coluna-chave era o C. Se eu tivesse marcado do A em diante, a coluna-chave era o A. A procura é sempre feita na coluna-chave, ok? Bem, feito a procura na vertical, né? Aqui eu estou procurando 003. Não é. O que eu quero trazer? A terceira informação. Quando eu falo que eu quero trazer a terceira informação, eu tenho que deixar bem claro para o aluno que essa numeração das colunas é uma numeração do intervalo. Aí que está o erro de muita gente. O cara começa a numerar aqui, ó, 1, 2, 3. Não, amigão. O intervalo é do B em diante. Se o intervalo é do B em diante, a coluna-chave vai ser sempre o 1, no nosso caso o B. A próxima coluna é o 2, a próxima é o 3 e a última é o 4. Ok? Procurando na vertical, achei 1, 2, 3. Eu vou trazer a terceira informação. Legal. Resposta aqui para nós, R$ 15,40. Poxa vida, facinho. É claro, né? Você vê que as alternativas que nós temos ali, tá? É filtro de ar, tem a ver com o código, né? É indisponível, tem a ver com o código. A ideia de B3, esse realmente não teria nada a ver. Não tem B3 em lugar nenhum. Até porque onde é que está o A003? Em B4. Então essa aqui eu acho que é a mais absurda. SP003 tem a ver com o ID do fornecedor. Só que o ID, ele está fora do intervalo. Não teria como trazer ele. -1, né? -1, não dá. Então, esse aqui também é outra alternativa inviável. Agora, por que traz 15,4 e não filtro de ar, e não indisponível? Quem determinou isso foi o índice, o que eu quero trazer. E o que eu quero trazer, eu começo a numerar a partir da coluna-chave. Veja, se eu começasse por aqui, ó, 1, 2, 3, eu ia trazer filtro de ar. Se eu começasse daqui em diante, 1, 2, 3, eu ia trazer indisponível. Então, se o cara não tem essa noção do que é numerado, qual é a ordem, né? Ele se atrapalha, mesmo conhecendo a função, ok? Então, a numeração, as colunas, é dentro do intervalo. A coluna-chave é sempre o 1
e aí para frente, 2, 3, vai dependendo do intervalo. Ok. Tá, professor, só faltou um detalhe. Esse finalzinho, o 0 ou F, 0 ou é falso, né? Ou 1 ou verdadeiro, que aqui no caso foi colocado falso. Bem, deixa eu te dizer o seguinte. 1 significa verdadeiro. 1 significa verdadeiro e 0 significa falso. Se fosse informado 1, a tabela teria que estar em ordem crescente da coluna-chave. A minha coluna-chave ali é o código, né? É o código da peça. Está em ordem crescente? Tá. Então poderia ter sido colocado? Poderia. 1, sim. Sim. Agora, se for colocado 0 ou falso, eu diria para o aluno, a tabela não precisa estar em ordem. Então o primeiro comentário é esse. 1 tem que estar em ordem, 0 não precisa estar em ordem. Tá, mas só isso? Não. Veja, vamos fazer o seguinte, vem para cá. Vamos fazer uma alteração. A alteração aqui é assim. Eu vou pegar esse 003 e vou botar ele aqui, A003. E aqui eu vou botar A004. Ó, para quem chegou agora, entenda, eu estou fazendo uma alteração. Tu sabe que o falso, ele não precisa estar em ordem. Concorda que agora não está em ordem? 001, 002, 004, 003, né? Agora não está em ordem. Acompanhe comigo. O falso não precisa estar em ordem e ele só vai trazer se achar o valor exato. Ou seja, é 003? Não. É 003? Não. É 003? Passou. Mas não tem importância. Não precisa estar em ordem. Continua procurando. É 003? É. 1, 2, 3. Iria trazer 35,16. Ok? Então entenda. O falso não precisa estar em ordem. Não precisa. E a busca é em cima do elemento exato. Olha comigo. Vamos mudar aqui. 0006. E eu estou procurando o 003. É, não. Passou, não tem importância. Como está falso, ele continua procurando. É, não. Acabou, ó. Lembra que o intervalo vai até o A, vai até o E6, né? Vamos dizer que aqui o outro também não tinha, tá? Não tinha. Ok? O que ele vai trazer? Como ele procura pelo valor exato, ele vai trazer não disponível. Ele vai trazer uma mensagem de erro, dizendo que ele fez uma procura pelo valor exato e não achou. Ok? Agora, observe o seguinte. Vamos voltar agora para a situação do 1. A003. E vamos imaginar que aqui agora tem 1. 1 ou verdadeiro. Tu sabe que o 1 ou verdadeiro tem que estar em ordem. Está em ordem? Não. Pô, e agora? O que ele faz? Olha só, olha a sutileza. É 003? Não. É 003? Não. É 003? Passou. Se passou, ele pega o anterior. 1, 2, 3. Vai trazer 380,73. Pô, mas daí não me atende. Concordo contigo, mas é o que ele faz. Seria algo assim, eu estou procurando pelo endereço de alguém. Estou procurando pela casa 90. Estou na rua certa. 60, 70, 80, 100. E passei. Volto e bato na casa anterior. Volto e bato na casa 80. Então, veja, estando ali como verdadeiro, ele não vai procurar pelo valor exato.
Mas tem que estar em ordem. A hora que ele perceber que passou, ele vai pegar o elemento anterior. Por isso que ele trouxe 380,73. Caramba, questãozinha boa, boa. E eu acredito que se você passar de novo esse vídeo, acompanhar legal, passar de novo esse vídeo, acompanhar legal, porque eu concordo, não é da primeira vez que você vai pegar. Essa também é outra vantagem de você poder assistir esse vídeo, né, várias vezes. A gente sabe que a leitura ajuda, auxilia, mas nada como a imagem, nada como a interação. A leitura você lê uma vez, lê duas, lê três, você já começa a pegar raiva da coisa. O vídeo você começa a absorver, cada vez você absorve mais um detalhe, mais um pedacinho. Então eu estou aqui para explicar quantas vezes for necessário. Toca o play, de novo, toca o play. Beleza? Você vai ver que cai a ficha. Esse é o comentário sobre a função PROC-V. Quer ver? Tem uma funçãozinha que é irmã dela. Tem o PROC-V e o PROC-H. O PROC-V faz a procura na vertical e o PROC-H faz a procura na horizontal. Migão, vou te dar a barbada. Vira a cabeça. Usa a mesma técnica. Eu estou procurando na linha-chave, a hora que eu achar, desço. É só virar a cabeça. Em vez de fazer a procura na vertical, eu vou fazer a procura na horizontal. Ok? Espero que tenham gostado. Espero que tenham aproveitado. Claro, essa é apenas uma orientação, uma dica do que tem caído bastante em prova. A informática é um universo amplo pra caramba. Mas tenho certeza que acompanhando aqui nossas aulas, você vai conseguir cercar outro e outro e outro e outro assunto. Estou muito satisfeito em poder auxiliar vocês e aguardo vocês em um próximo encontro. Um abraço, até a próxima!